prepare-se para conhecer mundos repletos de magia, aventura e, é claro, dragões. Sim, você já criou seu personagem, já sabe lutar, já sabe lançar magia e quase morrer. Agora só falta decidir onde você vai quase morrer. Mundos fantásticos onde heróis nascem e jogadores xingam os dados. Esse é o canal Challenger, eu sou o Sensei e roda a vinheta. E vamos começar com Forgotten Realms, o mais famoso de todos. É o mundo padrão da quinta edição. Aqui tem de tudo. Magos superpoderosos, dragões antigos, deuses que descem para resolver treta, cidades gigantes e cheias de intrigas. Se você nunca jogou D&D na vida, grandes chances de sua primeira aventura serem Forgotten Realms. É um mundo de fantasia chamado Toril, mais especificamente no continente de Faerûn, onde magia é abundante, deuses interferem diretamente, reinos surgem e caem, heróis e vilões deixam marcas profundas, civilizações antigas escondem segredos perigosos. Regiões icônicas. Faerûn é enorme, mas algumas áreas são praticamente obrigatórias para qualquer aventureiro. Em algum momento da história você pode parar em um desses. Costa da Espada, ou Sword Coast, é a região mais famosa. É aqui que ficam Waterdeep, a Cidade dos Esplendores, Baldur's Gate, cheia de negociações escusas, Neverwinter, a Joia do Norte, Icewind Dale, terra gelada e brutal. Outras regiões são Cormyr, um reino de cavaleiros, nobreza e política, clássico para aventuras de corte e intrigas, Thay, terra dos magos vermelhos, necromantes poderosos e política sombria. E tem um lugar maneiro chamado Underdark. Vou falar um pouquinho do pessoal que vive por lá. Drow, elfos sombrios que vivem no subsolo, conhecidos por pele escura e olhos brilhantes. Uma sociedade cruel e matriarcal. Devoção à deusa aranha Lothel. E uma extrema habilidade em magia, venenos e furtividade. São perigosos, inteligentes e politicamente traiçoeiros. Mind Flayers, ou devoradores de mentes, são criaturas psíquicas com cabeça de polvo. Que lindo! Eles se alimentam de cérebros, escravizam outras raças com poderes mentais. Possuem inteligência notável, vivem em colmeias organizadas por um Elder Brain. São um dos inimigos mais temidos do subterrâneo. Nunca confie nos moluscos. Drurgar, anões cinzentos corrompidos por séculos de escravidão e tortura psicológica. Características: podem crescer de tamanho ou ficar invisíveis. São amargos, militaristas e desconfiados. Odeiam os anões da superfície. São endurecidos pela dor e pela guerra. Aberrações. Acho que o melhor jeito de descrever é criaturas antinaturais vindas de planos etéreos distantes ou deformadas por magias. Eles podem ter as formas mais bizarras. Mentes alienígenas, comportamentos imprevisíveis, poderes que desafiam a lógica. Enfim, meu conselho é: se você sabe que tem um ali, você vai por ali. Não vai. Todo esse pacote faz de Underdark um dos lugares mais perigosos do cenário. Magia e deuses. Forgotten Realms tem uma relação especial com magia. A magia flui através da trama, ou wave. A deusa Mystra controla essa trama. Quando a deusa morre, renasce ou muda, o mundo inteiro sente e meio que enlouquece. Por isso os magos são figuras de enorme importância. Eles literalmente mexem com a estrutura do mundo. Os deuses são ativos, têm seguidores, clérigos, templos e até avatares que andam pelo mundo. Agora, raças e povos. Todas as raças clássicas do D&D estão presentes, mas com culturas próprias. Cada povo tem história, conflitos e tradições. Exemplo, elfos da lua, elfos do sol e selvagens. Anões do escudo e da montanha, halflings, pés leves e robustos. Humanos de dezenas de culturas.
e os Tieflings, marcados por pactos antigos. E o que são os Tieflings? Eu vou falar um pouquinho sobre eles, porque são os menos conhecidos. Tieflings são humanoides que carregam em seu sangue uma marca de um pacto infernal ou herança demoníaca. Isso não significa que sejam maus, apenas que sua linhagem foi tocada por poderes dos 9 infernos ou do abismo em algum momento do passado. A aparência dos Tieflings. Eles costumam ter chifres de vários formatos, cauda longa, olhos sem pupilas, vermelhos, dourados ou brancos, pele em tons incomuns, que também pode ser vermelho, roxo, azul, cinza, dentes afiados ou caninos proeminentes. Cada Tiefling é único. A aparência pode variar bastante. A marca infernal pode vir de um ancestral que fez pacto com um demônio, uma maldição antiga, experimentos arcanos ou influência de planos inferiores. E por que esse cenário é tão amado? Porque ele combina fantasia clássica, profundidade histórica, liberdade criativa, diversidade cultural, magia abundante e personagens marcantes. É um cenário onde qualquer tipo de história funciona. Exploração, política, horror, guerra, investigação ou aventuras épicas. E tudo isso sem perder a sensação de lar que muitos jogadores sentem, ou seja, você vai se sentir em casa. Agora vamos falar de Greyhawk, o cenário clássico raiz da época em que o RPG era tudo em preto e branco nas revistas. Ele é mais político, mais estratégico e um pouco mais sério. Aqui o herói não é tão herói assim. E o vilão quase nunca é só vilão. Greyhawk é o D&D versão menos glamour e mais tapa na cara da realidade. É um daqueles cenários que carregam o DNA original de Dungeons & Dragons. Ele nasceu praticamente junto com o jogo criado pelo Gary Gygax. E por isso ele tem aquele sabor clássico de fantasia medieval. Cheio de intrigas, reinos em guerras, magos poderosos, perigos antigos adormecidos. Se Forgotten Realms é um mundo expansivo e cinematográfico, Greyhawk é o cenário raiz, onde tudo começou. É o cenário ambientado no mundo de Earth, principalmente no continente de Fleiness. Ele é conhecido por política complexa, reinos instáveis, vilões icônicos, um tom mais sombrio e pé no chão, aventuras clássicas que moldaram o RPG moderno. É um mundo onde heroísmo existe, mas o perigo é real e constante. Personagens e vilões icônicos que você deve pesquisar. Greyhawk é lar de alguns nomes mais famosos da história do D&D. Mordenkainen, o arquimago mais influente do cenário. Neutro ao extremo, acredita no equilíbrio acima de tudo. Bigby, criador das famosas Mãos de Bigby, que é um conjunto de magias. Tenser, um mago heróico, criador de magias clássicas. Yus, um dos vilões mais temidos do D&D, um semideus tirano, cruel e manipulador, governante de um império sombrio. Vecna, sim, aquele Vecna, o Lich que virou um deus, um dos maiores antagonistas da história do jogo. Regiões importantes. O Fleiness é cheio de reinos e facções com personalidades fortes. Cada região tem conflitos próprios, perfeitos para campanhas longas. A cidade de Greyhawk, o coração do cenário, é uma metrópole cheia de guildas de ladrões, magos influentes, mercadores ambiciosos, templos poderosos, intrigas políticas e aventuras em cada esquina. É o ponto de partida de muitas campanhas e o lar de personagens lendários. Lá é um centro de comércio, magia e conspirações, cercado pelas ruínas do lendário Castelo Greyhawk, onde incontáveis aventureiros testam sua sorte. Ao norte surge Furiondi, um reino poderoso que luta para manter a civilização viva, especialmente contra seu maior inimigo, Yus, que é o semideus tirano. As terras de Yus são o epicentro das maiores guerras do cenário. A leste encontramos Nyrond, um reino forte, mas desgastado por conflitos e política. E logo ao lado, o outrora glorioso grande reino, agora decadente e dividido e corrompido. Um prato cheio para campanhas de intriga. Ao sul,
O antigo reino de Kioland domina terras ricas em história, ruínas e fronteiras selvagens, perfeito para aventuras de exploração. Mais adiante, o misterioso Vale do Feitiço permanece isolado, protegido por elfos e pelo enigmático Mago do Vale, um lugar onde magia dita as regras. E nas fronteiras montanhosas, Gyoth e Styric lutam para sobreviver após invasões de gigantes, criando um cenário épico de resistência e reconquista. Greyhawk é um mundo onde cada reino tem sua própria história, e cada história pode se tornar sua próxima aventura. E chegamos finalmente em Dragonlance, fantasia épica e dramática. Dragonlance é o cenário das grandes guerras, dos dragões, dos deuses brigando no céu. É praticamente uma novela épica medieval. Aqui tudo é dramático. Amizades são testadas, sacrifícios acontecem e personagens morrem de forma cinematográfica. Se você gosta de história com emoção, traição e sofrimento, Dragonlance é a sua casa. Dragonlance é aquele cenário que pega tudo que existe de mais épico, emocional e heróico na fantasia e transforma em uma saga gigantesca, cheia de personagens marcantes, guerras colossais e momentos que parecem saídos de um romance clássico. Porque, de fato, muitos vieram de romances. Se Forgotten Realms é um mundo aberto e Greyhawk é o cenário raiz, Dragonlance é uma história épica em forma de cenário. A grande marca do cenário é o foco em dramas pessoais, amizades e rivalidades, profecias e destino, guerra entre deuses e dragões e aventuras que mudam o mundo. Um cenário feito para campanhas épicas com peso emocional. O mundo de Krynn é dividido em vários continentes, mas o mais famoso é Ansalon, onde se passam as histórias clássicas. O mundo é marcado por eras de destruição e renascimento, deuses que se afastam e retornam, dragões que moldam a história e povos que tentam sobreviver em meio ao caos. A geografia é cheia de reinos em ruínas, cidades renascidas e regiões devastadas pela Guerra dos Dragões. A Guerra da Lança é o evento mais famoso do cenário. É uma guerra épica entre dragões do mal, liderados pela deusa Takhisis, e as forças do bem, tentando impedir a dominação do mundo. Essa guerra é o pano de fundo dos romances e das primeiras aventuras de Dragonlance. Existe a Ordem dos Magos, um dos elementos mais icônicos. A magia arcana é dividida em 3 ordens. Mago Branco, que são os magos do bem, Manto Vermelho, que são os magos neutros, e Manto Negro, que são os magos do mal. Todos servem aos deuses da magia e passam por provas rigorosas para ascender. É um sistema mágico, cheio de tradição, política e risco. Em Dragonlance, dragões não são apenas monstros, são forças políticas, generais, aliados, vilões e símbolos religiosos. Eles têm personalidade, história, ambições e influência direta nos eventos do mundo. É claro que existem as Dragonlances, que são lendárias armas criadas para enfrentá-los. E por que esse cenário é tão amado? Porque ele entrega histórias emocionantes, personagens inesquecíveis, conflitos gigantescos e dragões como parte central da trama. É o cenário perfeito para quem gosta de fantasia épica, no estilo Tolkien, mas com um tempero único do D&D. O cenário Eberron, uma mistura de fantasia com tecnologia. Trens movidos à magia, armas mágicas em escala industrial e conspirações por todos os lados. Aqui, o herói é mais detetive do que guerreiro. É D&D com clima de filme de espionagem steampunk. Eberron é aquele cenário que pega o D&D tradicional, vira de cabeça para baixo e diz: e se magia fosse tecnologia? É a fantasia sim, mas com um toque de pulp, noir, mistério, intriga, invenções mágicas que funcionam como máquinas. É um dos cenários mais originais já criados para o jogo. Criado por Kate Baker, Eberron é um cenário onde magia é usada como infraestrutura, cidades têm 3 elementais, iluminação mágica e comunicação arcana.
A sociedade é moldada por casas dracônicas que controlam poderes mágicos hereditários. O mundo acabou de sair de uma guerra devastadora, ou seja, mistérios antigos e conspirações estão por toda parte. No mundo de Eberron, o continente principal é Khorvaire, é onde a maior parte das campanhas acontece. Ele é marcado por a última guerra, um conflito de 100 anos que destruiu reinos e deixou cicatrizes profundas, nações rivais que vivem em paz apenas no papel, tretas políticas e espionagem constante, ruínas antigas de civilizações perdidas e, é claro, a tal tecnologia mágica que substitui máquinas. Resumindo, as raças icônicas de Eberron. Algumas raças são exclusivas ou ganharam destaque especial. Warforged, os forjados bélicos, construtos vivos criados para a guerra. Agora buscam um propósito em um mundo que não precisa mais deles. Shifters, descendentes de licantropos com traços animais. Changelings, metamorfos capazes de assumir qualquer aparência. Kalastar, seres ligados a espíritos oníricos com poderes psíquicos. Vale a pena dar uma pesquisada, pois essas raças trazem temas bem legais para o jogo. As casas dracônicas são os pilares do cenário. São famílias poderosas, marcadas por tatuagens mágicas hereditárias que concedem poderes únicos. Cada casa domina um setor: cura, transporte, espionagem, comunicações, fabricação, segurança e etc. Elas são como megacorporações mágicas, influentes, ricas e perigosas, é claro. É um mundo onde magos são engenheiros e artífices são inventores. Guarde bem essa palavra, artífice. Eberron introduziu essa classe. Eles são especialistas em infusões mágicas, invenções, armas e armaduras encantadas e construtos. É a classe que melhor representa o espírito do cenário. Dragões e profecias. Os dragões de Eberron também não são apenas monstros, são entidades cósmicas que estudam a profecia dracônica, um enigma que prevê o destino do mundo. Eles raramente aparecem, mas quando aparecem é porque algo gigantesco está em jogo. E por que Eberron é tão amado? Porque ele entrega fantasia diferente do padrão, a tal tecnologia mágica criativa, raças únicas, política profunda, mistério e aventura pulp. Liberdade para campanhas de qualquer estilo. É o cenário ideal para quem quer um D&D mais moderno, mais ousado e cheio de possibilidades narrativas. Resumo em uma frase: Forgotten Realms, mundo de fantasia clássico onde tudo pode acontecer. Dragonlance, saga épica sobre destino, deuses e dragões. Eberron, fantasia moderna com magia tecnológica e muita ação. Greyhawk, cenário original, mais sombrio, político e perigoso, onde heroísmo precisa ser conquistado. Cada cenário muda o jeito de jogar. O sistema é o mesmo, mas o clima muda tudo. Em um cenário você salva vilas, em outro você derruba impérios, em outro você só tenta sobreviver ao seu próprio grupo. Cenário, ele é o tempero da aventura. Agora você já sabe, não existe apenas um mundo no D&D. Mas não adianta ter um mundo incrível sem uma aventura que esteja à altura. No próximo vídeo você vai receber dicas sobre como mestrar uma mesa de D&D. Agora me fala, se você pudesse jogar D&D agora, em um desses cenários, qual você escolheria? Escreve aí nos comentários. Greyhawk, Forgotten Realms, Dragonlance, Eberron ou quero criar o meu? Aliás, aproveita esse momento, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho e compartilha com aquele mestre que vive inventando um mundo a cada semana. Agora fiquem ligados na dica do Carlinhos, porque eu acho que tem um presentinho para vocês. Grande abraço e até a próxima aventura. No próximo vídeo, você vai aprender a arte mais difícil do RPG, como ser um bom mestre de Dungeons & Dragons, sem enlouquecer no processo. E para quem ficou até agora, o prêmio é um PDF com uma aventura completa para D&D. Não é sorteio, todo mundo que deixar o e-mail nos comentários vai receber.
mas vai estar disponível por tempo limitado. Curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para não perder os prêmios. Abraço digital, pessoal!